Pai nosso que está nos céus, Comunicado final. Primeiro, aos 7 de junho do ano 0014, decorreu na sala de reuniões do Episcopado a sua terceira sessão ordinária, presidida por Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco, líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Segundo, tomaram parte da sessão os membros do pleno direito do Episcopado que durante a sessão consagraram atenção especial à discussão de diversos diplomas legais e demais assuntos ligados à organização e funcionamento da Igreja, destacando-se, dentre outros, os seguintes. A linha A, proposta de revisão do regulamento do Episcopado. A linha B, regulamento das comissões de trabalho do Episcopado. A linha C, versão final do regulamento da Junta Eclesiástica de Pastores. E a linha D, avaliação da situação eclesiástica e organizativa da Igreja Provincial do Kwanza Norte. Ponto 3. Na abertura da sessão, Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco fez uma homilia introdutória onde destacou a situação da depravação dos valores morais da nação, tendo apelado ao prelado a adoção de uma atitude moral e religiosa adequada, usando o texto bíblico do livro de Isaías, o capítulo 3, versículo 9 até 10. Ponto 4. O prelado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, após exaustiva apreciação, aprovou os diplomas legais que passarão a reger o órgão executivo central, as comissões internas de trabalho do Episcopado e a Junta Eclesiástica de Pastores, cujo âmbito e aplicação dos referidos documentos se aplicará de forma criadora nos órgãos homólogos a nível das igrejas nacionais, provinciais e paroquiais. Ponto 5. O Episcopado
ao analisar a situação eclesiástica, administrativa e espiritual da Igreja Provincial do Kwanza Norte, concluiu unanimemente ser urgente um acompanhamento multifacético com vista a ampliar e consolidar o espaço conquistado naquela parcela de Angola e tornar mais alta a chama do tocoísmo no contexto da expansão e evangelização. Sexto, finalmente, os membros do episcopado assumiram dedicar-se com afinco e envolverem os fiéis no sentido de tudo fazer para inverter o atual quadro da depravação moral da sociedade, realizando um trabalho incisivo direcionado aos diversos segmentos da sociedade. Episcopado da Igreja em Luanda, aos 7 de junho do ano 0014, ano da solidariedade, da leitura e interpretação da Lei de Deus, milênio de Cristo. Quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por nos ter dado mais um dia santo de louvarmos o seu nome. O clero da Igreja manifesta suas inquietações para além da sua missão de velar pelas almas que vão para os céus, mas também tem uma alta responsabilidade de velar sobre a vida que os homens levam na terra, porque finalmente, se nós não nos preocuparmos com a vida que estes homens e mulheres levam cá na face da terra, também o nosso trabalho será em vão no fim. O nosso trabalho não trará frutos, porque finalmente estaríamos a dar nossos muros no ar sem conhecermos de facto, sem identificarmos o nosso verdadeiro inimigo. Mas quando o conhecemos e está identificado, melhor é a nossa ação para podermos intervir, para podermos fazer aquilo que Deus Pai quer, para que essas almas que Ele próprio criou, que Ele soprou, fruto da sua própria
respiração, quando Ele próprio pegou na sua boca e soprou nas narinas do homem, e o homem colocou-se de pé. Por isso, a alma que vós possuís não é vossa, é de Deus. É Ele que nos constituiu arautos para podermos preparar essas almas para irem a Ele que as criou. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! A depravação moral da nação ou da sociedade é preocupação da igreja. A verdadeira igreja, a igreja que veio dos altos, pelo mandato de Deus, para proclamar a sua vontade aos homens e mulheres perdidos. Por isso, Igreja de Cristo, quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo, apóstolo do Senhor. O capítulo é 10, ou 10º capítulo, e no versículo 12 diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Vamos no livro profético, Isaías, capítulo 3, no versículo 9, diz o seguinte: a aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Amém? Amadas e amados, estamos a viver os momentos mais difíceis na nossa vida como voluntários de Cristo em fileira. Os episódios do mundo de então estão de volta e de forma muito mais aberta e fácil de serem encontrados. E assim, estão alcançando rapidamente o coração daqueles que estão nas fileiras de Cristo. O tempo é mau e é bastante difícil para as famílias da terra, para as famílias que vivem hoje. E a Bíblia alerta-nos dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Isso disse o apóstolo do Senhor. A violência nos lares, a imoralidade exposta nos mídias, sobretudo as audiovisuais, como televisão e outras, que possuem o poder demolidor, que atacam o próprio cérebro humano dos dias de hoje, é bastante assustador. Por isso, o tema do nosso culto de hoje é a imoralidade em todo lado. A imoralidade em todo lado. Queridas e queridos, imoralidade em todo lado é o tema que o nosso Deus deseja que conversemos hoje, não amanhã, hoje. Para começar, de fato, o desenvolvimento do nosso sermão, há uma pergunta que se impõe: o que é a imoralidade? Imoralidade é qualidade de imoral, falta de moralidade, ato contrário àquelas normas consideradas como regras boas que as pessoas deveriam seguir, ou como regras dos bons costumes. Também podemos chamar de devassidão. Este é o significado
em termos e de forma muito curta e resumida, significa dizer de que falta também de pudor. Queridas e queridos, para ser mais preciso, aqui nos referimos da imoralidade sexual, como aquela que houve nos tempos do pré-dilúvio, que encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 12. Quem está de pé, veja que não caia, diz a Bíblia Sagrada, como alerta, ou seja, aviso para os nossos dias, para nós que vivemos hoje, nós que ainda estamos a contemplar e que estamos a ser completamente sufocados desses elementos. Este aviso foi feito por nós. Deus fez este aviso por nós, porque Ele conhece tudo e sabe o que diz. Devemos levar a sério essas palavras, pois já estamos nos últimos dias. Quando ouvimos falar dos dias de Noé, meus queridos e minhas queridas, talvez não imaginamos a dimensão que tomara a tal imoralidade. Uma imoralidade aliada à violência. Esta imoralidade tinha tomado conta de quase todos os seres humanos na face da terra. Os gigantes, homens fortes que viviam naquela altura, faziam e desfaziam. Até mulheres dos outros tomavam, sem temor nem tremor, porque eram gigantes. Encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Nos dias de Lot foi da mesma forma. Uma certa região que está próximo da Palestina, onde encontramos esta cidade de Sodoma e Gomorra, como vemos em Gênesis 19, 23 e 25. Em nossos dias, infelizmente, a imoralidade se alastra de forma rápida e ameaça afetar todos os seres humanos, outra vez, aqui na face da terra. E há motivos para assim acontecer. O perigo da imoralidade. Qual é o perigo que a imoralidade traz? Queridas e queridos, a imoralidade afeta as emoções, os sentimentos e os desejos, moldando-os segundo tudo o que está vinculado às inclinações sexuais liberais. A verdade é que quem se torna imoral para deixar de sê-lo só mesmo se dedicar firmemente por uma entrega total e definitiva a Deus, para que seja restaurado pelo poder do Espírito Santo. Como é sabido, para muitos outros males, tuberculose, paludismo, febres e outras, na verdade, estes males encontram tratamento por via de hospitais, através dos médicos que consultam e com os fármacos que eles receitam, ou através de aconselhamentos por parte de profissionais como psicólogos, etc., etc. Mas, queridas e queridos, para esse mal, só Deus é capaz de ajudar e Ele somente tem a cura. Mesmo enquanto não for transformado por completo, o que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, as pessoas terão e têm sempre em seus neurônios
de forma latente e poderosa os desejos imorais que podem aflorar a qualquer momento, havendo situações propícias e estado não próximo de Deus ou estado sob vigilância espiritual fragilizada. É isso que acontece muitas vezes. Muitos dizem arrependerem-se, entregarem os seus pecados aos sacerdotes para que através deles possam entregá-los a Deus e serem anulados ou esquecidos. Mas infelizmente, dentro dos vossos neurônios, no cérebro, sempre jaz lá aquele pensamento de voltar mais outra vez para o pecado. E isso acontece várias vezes. E eu dizia e digo, na verdade o homem precisa de uma transformação total e completa. Mas infelizmente parece que só poderá ocorrer quando Cristo voltar e se manifestar. Porque senão, muitos de vocês se arrependem e têm dito que têm confessado vossos pecados, mas volta e meia, e como são fracos em oração, menos próximos da fogueira espiritual, automaticamente aquele pensamento começa a voltar outra vez e tenta ocupar o seu anterior lugar para manifestar outra vez a sua vontade. E é isso que acontece. Eu não é isso. Eu não é isso. Eu não é isso. Podem dizer, já sou cristão, já sou isso, mas como sua frequência, a sua estadia não é tão próxima de Deus, acontece que sua mente está sempre a piscar. Sempre, 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 porque finalmente Ele está sempre próximo e em qualquer momento Ele poderá voltar e realizar a sua ação. Querida e querido, sem entrega contínua a Deus todos os dias e sem estar num estado de oração e vigilância permanente, pessoas assim só tendem a fracassar na tentativa de mudança, de buscar uma nova vida. Sempre fracassam, sempre falham, porque eles, se formos a ver para os sacerdotes responsáveis da igreja, não gostam do tabernáculo, não querem estar próximo da oração, não querem participar muito ativamente nos trabalhos de Deus. Este responsável é fraco. Esse responsável é uma presa fácil, porque na sua mente ainda está lá. A fazer o quê? Piscar. A qualquer altura vai, como está a piscar à direita, a qualquer altura, se à esquerda, a qualquer altura, porque ele não se direciona na estrada em que ele foi preparada para ele. Queridas e queridos, a imoralidade é a arma mais poderosa de Satanás na tentativa de dominar a humanidade toda. Portanto, amados, uma pessoa que cai nessa cilada, para sair dela, precisa realizar uma entrega muito mais intensa para evitar outros casos de afastamento a Deus. A dificuldade de uma pessoa imoral se tornar outra vez uma pessoa confiável é tanta que em 2 ocasiões Deus teve que intervir diretamente de seu trono para livrar a humanidade da tendência que a levaria à extinção. Essas 2 vezes foram, primeiro, o dilúvio, que acabou com todo mundo, sobrando apenas 8 pessoas, e o fogo consumidor em Sodoma, que era a região que eu citei atrás, próximo de Palestina, e Gomorra. Neste só sobraram
3 pessoas. Aí está o porquê que os homens se atrevem a dizer: nós nada vai nos acontecer, porque conosco fez a promessa, porque nós somos isto e aquilo. Em Sodoma, somente sobraram? 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 E só. Se não vejamos, queridas e queridos, o que está a acontecer nos dias de hoje. Pessoas do mesmo sexo querem contrair casamento, negando a verdadeira forma que Deus estabeleceu para o casamento, que é entre homem e uma mulher, cumprindo-se assim a profecia do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz: por terem mudado a glória de Deus, Deus também os entregou a estes maus vícios. E agora, homem com homem, deitam-se. Mulher com mulher, querem casar. Negaram a verdadeira forma que Deus preparou para este convívio e coabitação. Romanos 1, 21, 27. Amados, a profecia não determinou que haveria tanta imoralidade, mas sim ela apenas previu o que iria acontecer e o pôs no papel, e está na Bíblia. Aleluia! A nossa própria realidade revela isso mesmo. Enquanto alguns gritam para a recuperação dos valores morais perdidos, outros navegam para outra direção, buscam outras formas de introduzir a imoralidade dentro dos lares de toda a gente, até mesmo dos pastores, dos cristãos, dos espirituais, introduzem lá a imoralidade. Igreja, aleluia! Que pena! Aí, quem está atento consegue ver e descobrir a ação do diabo nestas intenções. Sabias qual é a ação do diabo? Satanás entendeu e compreendeu muito bem que os homens tornaram-se preguiçosos e já não querem mais ir ao cinema, onde antigamente havia aqueles placares que estavam escritos nas portas que diziam: para maiores de 18 anos, para menor de 10 anos, das 22h30 para 0 hora, maior de 18 anos. E ele entendeu que as pessoas já não vão no cinema, não querem ir mais lá. O que fazer? Disse ele. Ele arranjou a forma mais sofisticada. Introduziu-se nas casas dos cristãos e todos foram apanhados na sua rede. Que pena, que pena, que tristeza. Todos foram? Todos foram? Todos foram? Fugiram no cinema, mas em casa mesmo foram arrastados. Aleluia! Vejam a nudez que hoje circula em quase todas as ruas, nas casas, através da televisão. Esta nudez não escolhe a porta, não bate as portas, entra sem pedir licença. A vergonha deixou de ser sentida, cumprindo-se a outra parábola que diz: eles perderam a vergonha, porque não sabem o que é vergonha. Igreja, aleluia. Ouvimos notícias de imoralidade que vêm de todos os lados. Até mesmo não deixam a igreja também imune. Filhos e pais sentam nos sofás para assistirem à nudez da irmã que foi para um programa. Que pena! Mas são elas, e são eles, os filhos e as filhas, que depois dizem que há infertilidade. Ou seja, não estão a ter filhos. Esquecem-se
que a atitude de se apresentarem nus à frente de todo mundo, incluindo os próprios pais, também pode gerar maldição. Eles esquecem-se disso e não sabem o que significa maldição. Minha vida. Mesmo assim, ainda há alguns que são bons e que devem ser protegidos agora e já. E será que aqueles que estão na imoralidade não podem ser salvos? Todas as pessoas podem ser salvas, incluindo estas. Porém, nestes casos é bem mais difícil. A dificuldade não está com Deus. Não é que Ele não tenha poder para salvar eles, porque Ele possui de fato um poder infinito. Mas sim, a dificuldade está na pessoa, no ser humano, que quando experimenta as atrações do que é imoral, gosta a tal ponto que dificilmente torna a ser um cristão moralmente equilibrado. É isso que acontece. Quando provam estas imoralidades, ficam completamente difíceis de serem reconvertidos. E quando enganam que estão a pedir perdão, é mentira deles. Amanhã volta outra vez. Será Deus culpado? O problema está no próprio homem. Nós bem sabemos que os filhos das trevas nunca se vão alegrar ao tomarem conhecimento que nós estamos contra as suas práticas. Eles não ficarão contentes conosco. E aí? Quer dizer, mas nós, lembrando-nos das Sagradas Escrituras, exclamamos, diante de tudo isso, o que mais poderemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Quem poderá nos vencer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Disse Paulo, apóstolo do Senhor aos Romanos. A palavra vive para sempre, os malditos foram para o inferno. Aleluia. Amém. Romanos 8:31. Queridas e queridos, a imoralidade atual é deverasmente depravável e que deveria merecer a atenção e a repulsa de todos os verdadeiros adoradores de Deus. Não podem continuar como cachorros mudos, que não podem latir ou ladrar e que só ficam deitados dormindo. São como preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Isaías está a dizer isso no seu livro, capítulo 56, versículo 10. Nós, os arautos, nós que temos responsabilidade moral, nós que somos a autoridade moral da nação, não podemos calar-nos com o medo de que os malvados irão contra nós, irão acima de nós. Não! Até porque somos a maioria. Se nos calarmos, tornamos como cães mudos, aquele cão que não ladra e só fica aí para dormir, para comer a carne do seu dono e dormir. Os profetas de hoje, que são os pastores, deveriam de fato abrir a boca e não serem como cães mudos. É desta forma que muitos países do mundo perderam o norte, quando pouco a pouco coisas perigosas, inúteis, destruidoras foram sendo introduzidas, eles calaram-se, eles fecharam-se nas suas casas, eles protegeram-se, eles queriam ficar muito bem acomodados nas suas igrejas. Quando assustaram, os seus países se perderam,
a França aprovou a lei que autoriza o casamento dos homens com homens, mulheres com mulheres. A Inglaterra aprovou a mesma lei, mesmo sendo um país cristão, de matriz cristã, embora buscaram a palavra laicismo. A América também, como autoridade moral, que tem responsabilidade sobre o próprio cristianismo também acabou aprovando a lei da imoralidade. Homem com homem pode casar. Pode? Por quê? Os homens e mulheres que tinham nas suas mãos a palavra de Deus calaram-se, fecharam-se, se transformaram em cães mudos que não ladram. E como não ladraram, o perigo entrou e lhes apanhou de surpresa e nada mais podiam fazer. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Queremos uma igreja viva e forte. Quem ainda está no pecado, ou desiste do pecado, ou tem de deixar a igreja. Um bispo católico dizia isso no nosso encontro, disse: ou estamos a pregar para mudar as pessoas, ou a nossa casa não está limpa e fechamos as portas. Não podemos continuar a caminhar com duas velas, queridas e queridos. Uma para Deus e outra. Uma para Deus e outra. Mas as duas estão acesas na casa de Deus. É assim. Assim fica bem. E dizermos também de que não estamos a ver nada. Igreja de Cristo. É verdade, não estou a ver? Não estou a ver? Assim, não estou a ver? Estou a ver aqui, não é? É isso que fazem os homens e mulheres de Deus hoje. Diz, não estamos a ver nada. Nós somos dos céus, isso é para eles, não estou a ver nada. Mentira dele. Abre sua televisão. Começa. Ficava assim a televisão aqui, aos poucos. E depois, ele começou a dizer, não posso assistir. Muito bem. Os filhos começaram a assistir, ele está lá, aos poucos. E acabou? Igreja, aleluia! Essa hipocrisia não agrada a Deus. Nem podem também ser chamados profetas de hoje, se a vossa hipocrisia não acabar. Se a vossa vida é somente comer e beber em nome da Igreja de Cristo e não velar pelas almas que Ele criou, sem sombra de dúvida, muitos chicotes vos esperam. É hora de ladrar, aleluia! Acordem todos vós que conhecem o Senhor, bramem as vossas vozes. O lugar santo está sendo tomado pela imoralidade. Não é aqui onde adorávamos o nosso Deus durante os anos da nossa angústia. Não foi aqui nesse país? Foi ou não foi? Onde nós adorávamos o nosso Deus, pedindo a Ele a sua santa misericórdia para que nos dê essa paz. Era ou não era aqui? Foi nesse país ou não era? É ou nesse país? Queridas e queridos, como é que hoje vamos nos deixar para que filhos nossos nos dominem? Os filhos devem estar sob a autoridade dos pais. Um outro erro que a sociedade hoje comete, quando diz de que os filhos devem mandar-se a si próprios, violando a lei de Deus, a lei natural, até a própria lei natural, que diz que o pai, nós, na nossa tradição, menos a tradição cristã, sabemos que o pai e a mãe são deuses perante nós. É ou não isso? Isso aprendemos, não no cristianismo, isso aprendemos na nossa própria cultura. O pai e a mãe, ele é Deus diante de nós, é nosso Deus na terra. Temos que o respeitar, temos que respeitar. Infelizmente, como o diabo entrou até na cabeça, como se fosse na cabeça de Saul,
que era o rei, agora invertem tudo. Não pega no filho, não arralha o filho, não faça isso. É violência contra o filho, lhe deixa só fazer o que querem. Lá fora até se toca na cabeça do filho, o filho vai imediatamente correr ao telefone e diz que é o número 0. O pai tem que ajoelhar para pedir perdão, porque senão a polícia vai chegar. Eu não isso. Os que vivem lá fora, eu não isso. Você na Inglaterra bate na cabeça do filho, se o filho pegar no telefone, ou o pai ajoelha, ou a polícia vai te levar, vai te levar. Por quê? Porque o diabo entrou até na cabeça deles, eles que mandam, e inverteram tudo. A disciplina dos filhos tem de vir dos pais, aleluia. Tem de ensinar o filho o caminho que deve seguir, para que quando se tornar mais velho, não se esqueça dele. Infelizmente, hoje já não assim. E dizem que também o professor não pode ralhar, não pode fazer isso, não pode nem bater na cabeça, sobretudo. Minha vida, nós apanhávamos, estamos aqui. Nós professores nos batiam, estamos aqui. Aleluia! E nunca bati ninguém, nunca matei ninguém porque o professor me bateu, agora eu tornei violento. É isso? Não. Bateu-me porque ele achou que algo não estava bem comigo. Aleluia. E isso não me tornou nada violento. Não, isso é mentira. Essa psicologia é mentira, é falsa. Que o pai, quando corrige o filho, quando bate com vara, o filho será também violento. Quem te disse isso? Depravação moral da sociedade. Todas as normas legais de Deus estão sendo postas para darem não a liberdade aos filhos, mas a libertinagem. E quando há libertinagem, aí há toda espécie de mal. Não há mais ordem, não há mais organização, tudo está estragado. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Eu lembro-me ainda, quando estudava, o professor deu-me varas aqui, nos molares, não é? Mas não fez nada. Porque uma conta, o número não foi certo, bateu nas pernas, sem avisar até, não tem problema. Costumam bater vocês? Bato? Sou violento? Não. Corrigiu-me. Igreja, aleluia. Então, como é que um pai não pode corrigir o filho? E por causa disso mesmo, hoje estamos a sofrer o que estamos a sentir na nossa pele. Digo-vos, queridas e queridos, e convido-vos, levantem e gritem. Levantem e gritem. E preparem o caminho para que o povo volte para Deus. Aleluia! E preparem o caminho para que o povo volte para Deus. Isaías 57, 14 e 15. Mas não se esqueçam que no meio de tudo isso, Deus está preparando pessoas sinceras. Nesse momento, hoje mesmo, estão a pesquisar a Bíblia para nela descobrirem a verdadeira forma de adoração. E abraçarão esta verdade na medida em que a compreenderem, e no tempo da sacudidura se aliarão para proclamarem o alto clamor. Aleluia! Antes que as portas da graça de Deus se fechem, estes homens e mulheres de bem estão a consultar agora mesmo a Bíblia, a aprender, para buscar os bons métodos, para adorar, para que na hora que se aproxima, antes que as portas da graça de Deus se fechem, possam levantar e dar um grande grito. Aleluia! Dessa proclamação farão parte adoradores verdadeiros de todas as partes do mundo que cumprirem ou que cumpriram a ordem do Apocalipse 18, 4. Sairão de toda parte, irão aliar-se ao Cristo de Deus. Aleluia! Objetivos do diabo ao assolar o mundo com imoralidade.
A imoralidade que assola o mundo e o país, em especial, tem um só objetivo: desarraigar os eleitos e transformar Angola em um novo Sodoma e Gomorra. Estamos prontos para isso? Estamos preparados para isso? Para mais um Sodoma e Gomorra? A responsabilidade de salvarmos a nossa terra da força dos ímpios também está na nossa própria família. Os pais devem ter autoridade sobre os filhos. Um pai que perde a autoridade sobre os seus filhos deixou de ser pai. E se for governante, não deve governar mais. Se for pastor, não pode pregar mais. Paulo disse: como tu vais orientar ou dirigir a igreja de Cristo se não consegue dirigir bem a sua própria família? Foi Paulo, o apóstolo do Senhor, quem o disse. Se você não consegue dar ordem aos filhos para pararem nisso ou naquilo, não pode pregar, não pode governar. Aleluia! Se a sua liderança em casa não pega, não a leve fora. Aleluia! Diria: é uma responsabilidade de todos nós, dos pais sinceros, dos pais verdadeiros, não pais que só dão dinheiro para o filho ir para a Europa estudar, pais que só dão dinheiro para comprar roupas de gala, pais que só dão carros. Não, esse não é pai. O pai é aquele que educa o filho no caminho que deve seguir. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Hoje há esse hábito. O bom pai é aquele que dá caro, que dá dinheiro para ir fora, e ele abandona lá uma criança de 15 anos, fica lá para estudar, aluga-lhe casa ou compra casa para ele, e fica lá, para ele pensa que está tudo bem assim. Você não é pai, não é nada. Não é pai, não é nada. E não pode ter barba como eu, aleluia. Tem de ter barba? Não tem direito a barba, porque você não é pai. Aleluia! O pai é aquele que impõe. Meu filho, ou faça isso ou não faz. Mas eu sou teu pai e digo, não pode fazer isso. Se eu fazer, já sabe. A Bíblia diz: terás poucos dias debaixo. Aqui, na face da terra, terás poucos dias, meu filho. Se tu não ouve, vais viver pouco. Falo como pai. Aleluia! Igreja, aleluia! É uma autoridade dada por Deus aos pais, tem de ser exercida. Aleluia! Quem não exerce essa autoridade, agora mesmo tem de aprender a exercer essa autoridade. Não só na família, mas também na escola. Embora os coitados professores não são deixados a disciplinar os alunos, a mãe já chegou, chama a televisão: Zimbo, vem, por favor, corre. A violência, TPIA, vem. A criança foi violentada na escola. O professor puxou nele, puxou as orelhas e tal. Também a televisão. Enquanto que o professor é o segundo pai e tem responsabilidade para endireitar o aluno. Aleluia! Também lhe foi negado esse papel. Quem é o professor aqui? Levanta a mão. Professor, levanta a mão. Que dá aulas, levanta a mão. Muito bem. Infelizmente, vocês também são como nós. Esse papel vos está sendo negado. Mas nós não vamos parar. Aleluia! Igreja, aleluia! Também, a nossa televisão, os meios de comunicação social, devem fazer esta luta e não fazer com que esses males progridem. Deveriam estar na dianteira, na vanguarda, para fazer parar estas propagandas inúteis. Infelizmente, não o fazem. Por que dão? Porque dão? Porque dão? Mas a Bíblia diz: ai do homem que se enriquece com o dinheiro de sangue, que se enriquece de forma fraudulenta. Saibas que o Senhor vai te castigar. Igreja, aleluia! Os jornais, a rádio ou as rádios têm responsabilidade também de trabalhar para ajudar, travar
esta imoralidade que entrou e está habitando já nas nossas casas. Aleluia. E hoje, com a divisão dos quartos dos filhos, o problema ainda agudizou-se. Cada um entra no seu quarto e procura fora, não aparece. Está morando lá dentro, canal X, canal X, canal X. Vai buscar noticiário? É noticiário? O que ele busca? A imoralidade. Não busca noticiário, não. É imoralidade. Infelizmente. Por isso, todos nós, mídias e toda a gente, a igreja sobretudo, tem uma responsabilidade tremenda para fazer recuar estas falsas propagandas, publicidades enganosas, publicidades perigosas. Temos a responsabilidade social e espiritual para podermos dizer não, não, não. Se a igreja toda se levantar em peso, nenhum filho, não sei de quem, vai ficar de pé para fazer prevalecer a sua vontade. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Mas se a igreja parar e ficar calada, ela sofrerá, porque lhe foi entregue a missão de ser atalaia, para tocar a buzina. Se não toca, sofrerá uma pena mais grave do que aqueles que cometem o próprio pecado. Aleluia! E por causa dessa depravação, hoje as mulheres já não temem, não respeitam, não temem em trair os seus próprios maridos. E os maridos de igual modo. Ninguém teme, ninguém tem medo. A violência vai tomando todas as mentes. Os nossos moços, os jovens, já não temem em praticar o mal, em assassinar alguém. Já não têm medo, não têm remorso de matar alguém. Minha vida, onde é que vamos parar? Queridas e queridos, felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas. E elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. Os males que fazem a outros serão feitos a eles também. Vocês que invadem as casas dos outros com a vossa luxúria, se não mudarem, eu vos aviso com toda certeza, Deus fará contas com vocês. É hora de mudar. A imoralidade reinante no mundo hoje, incentivada, como já eu disse, pela mídia nacional e internacional, tem por motivo criar um ser humano que esteja tão afastado de Deus, para não poder mais sentir sequer o desejo de transformação por uma vida nova ou santa. Como nos tempos de antes do dilúvio, quando Satanás quase conseguiu dominar e envolver a humanidade toda, ele também sabe que essa cilada é poderosa para fazer a mesma coisa. Hoje, mais uma vez, a estratégia dele de tornar todos os habitantes do mundo imorais está sendo posta em prática e vai tomando o seu lugar. Satanás está utilizando esta estratégia na sua vã tentativa de anular a pregação do Evangelho da volta de Jesus Cristo por meio de um alto clamor e um clamor global. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Pode-se aqui dizer que é estratégia de tudo ou nada por parte de Satanás. Ele está decidido, ou tudo, ou tudo, ou tudo, e nós vamos deixar que ele leve a vitória. E estes são os seus últimos recursos. Estes são os seus últimos recursos. Aleluia! Concluindo,
Se ouvirdes, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de veredas para que o país se torne habitável para sempre. É tempo, queridas e queridos, é tempo, queridos eleitos, é tempo de mudar. É tempo de lutarmos contra as forças do mal. Levantem, profetas de hoje, profetas de Deus vivo, levantem-se e peguem no escudo e na rodela para este combate. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, não. A nossa luta é contra os espíritos maus que ocupam os templos celestiais. Quais são os templos? O vosso próprio corpo. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Tango a tu solo ai lueke. Cedo Kubama. Ito wosu to kunigwa. Igreja, aleluia! Levante-se e orem e lutem pela sua cruz, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Cada cristão, cada voluntário de Cristo em fileira, levante-se e lute pela sua cruz, igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Cada cristão deve levantar-se e lutar pela sua cruz, igreja, aleluia! A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém.